Bom dia minha turminha aí dos sétimos anos, sétimo A, sétimo B, sétimo C. Hoje é dia 8 de maio, sexta-feira. A gente está gravando esse vídeo. É sobre a atividade, né? Atividade número 5, que vai começar nessa semana aí de 10 de maio a 16 de maio, tá bom? Então, eu estou gravando dia 8, mas eu só vou publicar dia 10, tá bom? Você vai lá na página do Facebook do Maestro, veja lá o link para as atividades, clica, procura e realiza, tá bom? A gente, até agora, fizemos o seguinte, fizemos 4 atividades, certo? Esta é a quinta. Esta é a quinta, tá certo? Esta é a quinta atividade, tá bom? Então, quais são essas atividades? São essas aqui, ó. A primeira atividade. Primeira atividade foi exercício, ok? Era só ter respondido os exercícios que eu pedi, tá certo? A atividade 2 dessa semana de 30 de março a 3 de abril também foi exercício, mais exercícios, onde eu abordava fotossíntese e nutrição, tá bom? Depois a gente teve um recesso, como se fosse uma mini férias, certo? Mais ou menos 15 dias. O que era para ser em julho? O que era para ser em julho foi antecipado para abril. Tudo bem? Depois, na terceira atividade, a gente deu a correção de todos os exercícios e deu uma prova. Na verdade, não foi uma prova, né? Deixa eu silenciar o celular. Na verdade, não foi uma prova. Assim, né? Foi um simulado de prova, tá bom? Aí, na semana passada, de 3 a 9, quer dizer, a semana que eu estou gravando a aula ainda tem atividade, foi a correção dessa prova, tá bom? E hoje vai ser um texto e exercícios, o assunto será evolução, beleza? O assunto é evolução. Então, na aula de hoje, vai ser um texto, eu vou ler junto com vocês, vou explicar, e depois da leitura tem exercícios muito simples, exercícios que as respostas são todas sim ou não. Então você vai ler o texto e responder sim ou não. A gente chama isso de estudo indutivo ou estudo dirigido, né? O objetivo dos exercícios é ver se você entendeu mesmo o texto, tá bom? Você não vai copiar o texto no caderno, não precisa, tá bom? Você vai apenas copiar as questões, tá bom? Apenas copiar as questões. Na semana que vem, eu vou dar a resposta dessas 30 questões para vocês, tá certo? O importante, gostaria muito que vocês fizessem, era compartilhar. Você que tem o privilégio de poder assistir as aulas na internet, você que tem esse privilégio, né? Compartilhe com quem não tem. Respeitando aí as regras de isolamento social, respeitando aí a questão familiar, com a ajuda dos seus responsáveis, procure passar para quem não consegue, para quem não tem acesso, né? Às vezes tem uma pessoa que não tem acesso à internet, está meio perdida, ajuda ela. Eu peço para você, tá bom? Ajuda ela, junto com os seus responsáveis, ajuda ela, respeitando o isolamento social. Agora, aqueles seus colegas que têm acesso à internet, mas são preguiçosos, não estão nem aí com nada, faz favor, puxa a orelha deles por mim. Puxa entre aspas, por favor. Nada de violência, tá certo? É isso aí. Então, hoje nós vamos ler e estudar esse assunto muito legal que se chama evolução. Ok? Vamos lá? Bem, seria muito importante você estar com o texto junto, tá? Vendo o texto junto. De algum jeito, tá bom? Não precisa imprimir, tá? Não tem necessidade de imprimir, não. Tá bom? Ou então você lê junto comigo nesse vídeo
A letra está bem pequenininha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom aqui. Tá melhor assim? Não é live, né? Não tem como você responder. Eu não faço live porque eu tenho vergonha de live, tá certo? Então vamos lá. Constrangimento alheio. Então vamos começar? Evolução, mutação e adaptação. A doença Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Covid é a doença, SARS-CoV-2 é o vírus, ok? O coronavírus chama-se SARS-CoV-2. Coronavírus é um tipo de vírus, é um grupo bem amplo, mas a maioria é transmitida por gotículas de saliva, tosse e espirro, em contato com mucosas da cabeça, lábios, nariz e olhos, e causam problemas respiratórios que podem ser leves ou graves, de ação lenta ou rápida. Certo? Você já aprendeu isso aqui comigo, né? Lá em fevereiro, a gente já passou isso aqui para vocês, tá certo? Pode ser lento ou rápido, de acordo com a imunidade da pessoa. Ou se a pessoa tem hábitos, né? Ou, fumo de cigarro, narguilé e outras porcarias. Ou então a pessoa tem o que a gente chama de comorbidade. Comorbidade, que seria doenças com pressão alta, diabetes, a pessoa tem problemas cardíacos, tem asma, tem bronquite. Aí pode ser um pouco mais rápido a questão e mais grave a questão dos problemas respiratórios. Tudo bem? O coronavírus que atinge a humanidade em 2020 é chamado SARS-CoV-2. A doença iniciou-se na China, principalmente na cidade de Wuhan, que possui a principal estação de serviço ferroviário de alta velocidade da China. Os vírus são Os vírus são parasitas intracelulares. Intracelulares significa dentro da célula. Intracelular significa dentro da célula, né? Intracelular. Celular, célula, pelo amor de Deus, né? Seu aparelho, seu smartphone. E intra é dentro. Então, o interior. Então, o vírus, ele é todos os vírus. Eles são parasitas. Certo? São parasitas. Se são parasitas, eles acabam causando algum mal. Ok? Vamos continuar. E eles atingem todos os seres vivos, ok? Todos os seres vivos podem ser atingidos, né? Pode atingir bactéria, protozoário, alga, fungo, planta e animal, ok? E eles formam um grupo muito diversificado, existem muitos tipos de vírus. Coronavírus é só um tipo. Aí vem a pergunta, né? Como que surgiu o novo coronavírus, né? Como surgiu o novo coronavírus? Aquela história, né? É arma biológica que a China criou para pegar o mundo, matar as pessoas? Claro que não. É um vírus que criado em laboratório que fugiu de controle. Também não é isso. É alienígena querendo conquistar o planeta. Não. Não. Qual é a origem? Como que surgiu? Né? Como que surgem as coisas? É essa aula de hoje, né? Como que surgiu esse coronavírus, né? Vamos ler? O coronavírus são vírus que atingem muitos animais além do ser humano. Existe um tipo de coronavírus que atinge cães e gatos. Tem até vacina para prevenção nesses animais de estimação. Cada grupo de animais tem o seu grupo de coronavírus. Normalmente, essa é a palavra-chave aqui, ó. Normalmente, ou seja, o normal, o que acontece na maioria das vezes, os coronavírus não cruzam barreiras entre eles, ou seja, entre esses grupos, né? Normalmente eles não cruzam. Então existe aqui uma espécie e aqui outra espécie.
E aqui você vai ter um vírus, ok? Esse vírus, ele é dessa espécie, vamos chamar de espécie A. Ele não atinge, porque existe uma barreira. Ele não atinge, né? Ao que a gente chama de um sistema de chave-fechadura. Cada fechadura tem a sua chave. Então, se o vírus atinge a espécie A, ele não vai atingir a espécie B. Então, esse aqui fica sem vírus. Tudo bem? Isso a gente considera em situação normal. Tudo bem? Ok? Então, o coronavírus de um gato não vai atingir o ser humano. Isso em condições normais. Agora, eventualmente acontecem coisas diferentes. Vamos voltar ao texto? Diz assim, ó, eventualmente pode acontecer de haver esse cruzamento. Quando o ser humano tem contato com secreções desses animais, pode desencadear os processos infecciosos. Esse cruzamento de barreira entre espécies pode surgir por adaptação e mutação. O vírus original atingiu uma espécie, com a mutação e adaptação começa a atingir outra espécie. Vamos entender o que é isso. Então, eventualmente, ou seja, de vez em quando, acontece o cruzamento. Então, você tem a espécie A, você tem a espécie B, você tem o vírus que atinge a espécie A. Então, esse vírus não passa. Agora, se esse vírus passar por uma mutação, e você vai entender comigo que tem a ver com o DNA dele. Quando ocorrem alterações no DNA desse vírus, esse vírus pode atravessar a barreira. Ele pode atravessar a barreira entre as espécies e atacar a espécie B. Então, este processo, ele não é o normal, ele é eventual. Ou seja, ele não ocorre sempre, mas ocorre. Então, o vírus de uma espécie sofre uma mutação e acaba atingindo a outra espécie. Tá certo? Ok? Tudo bem isso? Então, nós vamos entender hoje o que é essa história de mutação e o que é essa história de adaptação. Tudo bem? Para você entender isso melhor, vamos falar desse cachorrinho. Tem uns que acham lindo esse cachorrinho. Bom, tem gosto para tudo, né? Eu gosto muito de cachorro, mas desse não. Já pensou, né? Quanto que gasta, né, para cuidar desse pelo? Olha o tamanho desse pelo. Bem, enfim, né? Olha isso aqui. É. Ou eu que não tenho cabelo, né? Mas enfim, como que surgiu o Lhasa apis? Então vamos entender esse cachorrinho, como surgiu? Ele surgiu por seleção artificial. O que é seleção artificial? O ser humano forçou cruzamentos de cães com características que eles desejavam. Desse cruzamento surgiram as raças de cães. A seleção artificial é a escolha do ser humano em preservar algumas características e desprezar outras. Como se faz isso? Controlando a reprodução. Ou seja, para o ser humano ter criado o Lhasa apis, o que ele fez foi pegar cães, fazer cruzamentos, né? Cães menores, com pelos grandes, colocaram para cruzar. E aí na ninhada surgiu cães de diversos tipos, cães grandes de pelo curto, cães pequenos de pelo curto, com cães maiores de pelo longo, cães menores de pelo longo. Ou seja, surgiu de vários tipos, ok? Aí o ser humano, ele proíbe a reprodução do tipo que ele não quer e permite a reprodução do que ele quer. Ele controla a reprodução, entendeu? E aí, controlando a reprodução,
controlando o DNA do pai, do cachorro, com o DNA da mãe, a cadela, ele vai ter o melhor controle do DNA dos filhotinhos. Não é que o pelo foi crescendo com a medida do tempo, né? Conforme a geração, o pelo foi crescendo. Conforme a geração, o pelo foi aumentando. Não, não tem nada a ver. O que tem a ver é que o DNA ele tem esse poder. Olha aqui, ó. Como uma raça de cão é enorme e a outra é pequena, como uma é peluda e a outra raça quase não tem pelos, esse é o poder do DNA, poder entre aspas. Qualquer alteração dos genes pode dar uma característica desejável e interessante, ou então uma característica ruim que pode levar à morte. Por exemplo, se a característica for interessante para o criador, ele vai colocar aquele animal para reproduzir. Se não for interessante, ele vende o animal sem reprodução, às vezes até castra, não é? Estas mudanças chamamos de evolução. Então, essas mudanças, né, do DNA, essa alteração do DNA com o passar do tempo, nós chamamos de evolução. Tudo bem? E todas essas características a gente chama de variabilidade genética. Então, o que é variabilidade? O que é variabilidade? Então, vamos lá? O que é variabilidade? Então, desculpa a tortura aqui, ó. Ficou torto, hein? Vamos fazer decentes aqui. Vamos arrumar isso aqui. Espera um pouquinho. Vamos arrumar esse negócio aqui. Credo, ficou feio, horrível. Então, vamos lá. Então, variabilidade genética. A palavra variabilidade a gente pode trocar pela palavra variedade ou a palavra diversidade. E a palavra genética do gene. Gene é um pedacinho do DNA, um trecho, tá bom? Do DNA. O DNA é uma fita cheia de informações com as características hereditárias. Heranças de pai para filho, como nós já falamos em aula, certo? Eu já falei com o sétimo A, já falei com o sétimo B, já dei essa aula com o sétimo C. Vocês se lembram disso? Quando nós falamos lá da aula da galinha. Lembra da aula da galinha? Que a gente perguntou a questão dos ovos e lá da sua mãe. Esquece, deixa esse assunto aí. Não quero me complicar, ok? Brincadeira. Então, a variabilidade genética ela é, então, essa variedade, essa diversidade dos genes. Ok? Por exemplo, volto ao texto. Por exemplo, olha essa foto aqui, com todos esses cãezinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha que bonitinho esse aqui, ó. Eu gosto dos pequenininhos, né? Acho que é porque é mais fácil limpar o cocô deles. Imagina o tamanho desse, um bicho desse, né? Meu Deus, deve fazer um monte de cocô. Enfim, mas observe que todos são cães. Eles são de raças diferentes, mas eles são da mesma espécie. Então, vamos dar exemplo dos cães. Ok? Então, os cães, eles têm diversas raças. O Poodle, o Pinscher, o Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemão, e também tem aqueles sem raça, ou seja, aqueles que é mistura de várias raças. Então, todos esses cães de raças diferentes, eles têm DNA semelhante. Não é igual, mas também não é tão diferente assim. Eles têm o DNA semelhante. Outras coisas que eles têm, além de ter o DNA semelhante, eles conseguem cruzar entre si. Menos os pititiquinhos, né? Imaginou um grandão com um pequenininho? Ou um pequenininho, um macho pequenininho tentando pegar uma cadela grande? Meu Deus. Precisa de ajuda, precisa de um banquinho, mas eles conseguem cruzar entre si, beleza? E além disso, eles geram filhos. Eles geram filhotes, ou seja, a fêmea fica grávida. Além disso, além da fêmea ficar grávida, o filhote
ele quando crescer, ele vai ser pai. Então ele é fértil. Então essas características nos dizem que eles são da mesma espécie. Então, eles são da mesma espécie, raças diferentes. Tudo bem? São da mesma espécie, mas de raças diferentes. Então, por exemplo, o Pinscher, né? E um Pitbull. Raça diferente, mesma espécie. Dá para cruzar um Pinscher com um Pitbull? Dá, né? Bem, enfim. Ok? Então, volta aqui no texto. Vamos lá? Se você tem irmãos ou irmãs e mesmo pai e mãe, pode ver a diferença que existe entre vocês. Mesmo tendo a mesma origem de DNA, o DNA do seu pai e o DNA da sua mãe formou diferentes DNAs. Não é evolução, nem mutação. É variabilidade genética. Tudo bem? Ou seja, existe um potencial dentro do DNA que faz as pessoas serem diferentes, mesmo tendo a mesma origem, né? Tudo bem? Você não é o X-Men, você não é um mutante, certo? E seu irmãozinho lá, ele não é menos evoluído que você. Não tem nada a ver isso aí, certo? Né? Não tem nada a ver isso aí, beleza? Então, a variabilidade genética, que é essa variedade, diversidade dos tipos de gene, é que vão dar essa diferença do pelo, né? A questão do pelo funcionaria como? Então, vamos lá. O pelo, ele pode ser longo ou ele pode ser curto. O pelo, ele pode ser liso ou ele pode ser encaracolado, enroladinho, enovelado, né? E o pelo pode ter diversas cores. Então, o ser humano, ele aprendeu a controlar essa variabilidade genética através da reprodução. Então, existe um controle da reprodução. Um controle da reprodução. Esse controle da reprodução, ele vai fazer como? Né? Por exemplo, pode nascer um cachorrinho de pelo longo e liso. Ok? E aí, só que o ser humano, ele, por exemplo, ele quer um cachorro de pelo enroladinho, que seja longo e enroladinho. Então, o que ele vai começar a cruzar? Pais que tenham o DNA de pelos, longos e encaracolados. E vai começar a forçar os cruzamentos. Ok? E isso vai fazer com que a população de cachorros que nascerem daqueles cruzamentos tenham mais tendência a ter o pelo longo e encaracolado. Não é que o pelo vai ficando cada vez mais longo, nem vai ficando cada vez mais encaracolado. Não. Já existe a característica longa e encaracolada do pelo. O que o ser humano faz é controlar a reprodução. E esse controle da reprodução a gente chama de seleção artificial. O ser humano faz isso com cães e faz com um monte de outro bicho. Quer ver? Vamos voltar no texto? Vamos lá. Ó. O ser humano aprendeu a controlar a variabilidade genética com a seleção artificial. Apesar de tão diferentes, todos os cães são da mesma espécie, canis lupus familiares. Vai ser uma próxima aula sobre nomes científicos, tá? E podem cruzar entre si, se a altura permitir. A história do banquinho, né? Bom, deixa quieto esse assunto. E gerar filhotinhos férteis. Todas essas diferenças são alterações do DNA conduzidas por controle da reprodução, que é a seleção artificial. Né? Então, todos esses tipos de cães, eles demonstram a variabilidade genética. Beleza? Ótimo. Agora, a pipoca. Essa foto aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta. Onde muda a cor da caneta? Aqui, ó. Vamos pegar aqui um roxinho. Então, ó, essa variedade aqui, esse é o milho original. Esse é o milho primitivo, tá vendo? Esse é o milho primitivo. O ser humano primitivo usava isso como alimento.
Só que ele foi conduzindo, controlando as reproduções de milho, plantando só de um tipo, e isso acabou levando a alterações. O milho híbrido, a palavra híbrido significa diferente. Até que tem o milho de hoje em dia, né? O milho gigante, uma espiga enorme, gigante. Na verdade, observe essa foto aqui. Que seta feia. Observe essa foto, olha a variedade de milhos produzidos, né? Vamos dar um zoom aqui nessa foto. Desculpa aí. Calma, a gente está aprendendo junto, estou aprendendo a ser, né? Gravar vídeos. Então, olha a variedade de milhos que tem, não é? A variedade de milhos que tem. Tudo isso aqui é a capacidade do DNA do milho que o ser humano vai controlando os cruzamentos. Tudo bem? Controlando os cruzamentos, no caso aqui do pólen, para que surjam milhos interessantes para ele. Porque esse milho aqui, não é? Imagine, né? Fazer uma pamonha com esse milho? Não tem jeito. Né? Mas é um alimento. Mas não para fazer uma pamonha, para fazer um curau, para fazer uma espiga cozida e muito menos um milho de pipoca. Você está assistindo esse vídeo comendo pipoca? Presta atenção na aula, hein? Então vamos lá, ó. Pipoca e milho cozido. Os diferentes tipos de milho são resultados da seleção artificial, ou seja, o controle da reprodução de um ser vivo pelo homem. A primeira parte da imagem mostra o milho primitivo ou selvagem, que ainda cresce em alguns lugares da América Central e do Sul. A do meio é um milho alterado chamado de híbrido, diferente. Ok? Misturado. A palavra híbrido significa diferente e misturado. E a última parte, o milho modificado atual. Na verdade, existem dezenas de milhos híbridos, são resultados da seleção artificial que o homem produz ao controlar a reprodução. Outro exemplo de seleção artificial. Aqui a galinha. Vou aumentar o zoom aqui. Vamos lá? Vou aumentar o zoom para você ver aqui. Isso, ó. Em 1957, os pintinhos, quando nasciam, 0 dias, tinha 34 gramas. Hoje, ele nasce com 44. Ok? Em 1957, quando o pintinho tinha 28 dias que nasceu, ele chegava a pesar, um franguinho, 316 gramas. Hoje, já parte para 1 quilo, quase 1,4 kg. Hoje não, né? 2015. Hoje está um pouco maior que isso. E um frango de 56 dias, em 1957, ele tinha 905 gramas. Hoje, passa de 4 quilos. Então, o que aconteceu? Houve uma mutação, houve uma transformação, O que aconteceu? O que aconteceu foi uma seleção artificial. Né? O ser humano começou a controlar a reprodução dos frangos melhores, mais gordos, mais fortes, e aí a população acabou ficando desse jeito. Né? É claro que a variabilidade do DNA faz com que ainda nasçam pintinhos pequenininhos hoje em dia. Isso é normal. Ok? Ok? Certo? O frango que comemos hoje não é o mesmo tipo de frango que seus bisavós ou bisavós comiam quando tinham a sua idade. A imagem mostra que em 1957 um pintinho nascia com 34 gramas em média. Com 56 dias, pesava 905. Em 2005, um pintinho nasce com 44 gramas. Nascia, né? Eu preciso arrumar aqui, ó, o português. Com 44 gramas em média. Com 56 dias, já está com mais de 4 quilos. Essa mudança ocorreu por 3 fatores. Primeiro, alimentação de mais qualidade, hormônios, que nós vamos falar sobre isso mais para frente, e a seleção artificial. Beleza? Ficou torto, hein? Beleza? Ótimo. Agora, vamos falar da seleção natural. O que é isso? Muito bem. O homem, então, ele controla a reprodução. A gente chama de seleção artificial. A natureza também. Natureza, seleção natural. Imagina aqui esse quadro aqui. Ó.
essa parte aqui, ó. Imagine o que aconteceu aqui, ó. Ok? Essa parte. Imagine passarinhos que comem insetos durante o voo. Então ele voa caçando inseto. O inseto voa, ele também voa, passarinho come inseto que voa. Numa ninhada desses passarinhos, nasceram filhotes que voam melhor e filhotes que têm bico mais forte. Isso é variabilidade genética. Se você tem irmãos de mesmo pai e mesma mãe, você sabe disso. Tem gente que consegue ter mais habilidade numa área, menos habilidade na outra. Tem um que pega gripe fácil, o outro não pega. Não é assim? Então, a variabilidade faz com que a ninhada, os filhotes, os descendentes, as sementes, sejam diferentes uma da outra. Isso é variabilidade genética, beleza? Então, numa ninhada, tem passarinho que voa melhor e passarinho que tem bico mais forte. Então, os filhotes que voam melhor conseguirão se alimentar mais, pois eles caçam durante o voo. Os filhotes com bico mais forte, que voam com menos habilidade, terão mais dificuldade. Óbvio. Qual passarinho vai ter mais chance de se reproduzir? Quer dizer, nessa situação, quem vai se reproduzir? O que tem o bico mais forte ou o que voa melhor? Nessa situação, vai se reproduzir mais quem consegue comer mais, que são os que voam melhor. Então, qual é a porcentagem de passarinhos que voam melhor nas futuras gerações? A porcentagem maior vai ser dos que voam melhor. Tudo bem? Ok? Agora, imagina que esse sistema, que esse ambiente mude. Um ciclone, poluição, erupção, terremoto, muda o ambiente. Ok? Imagine que esses insetos que antes voavam comecem a diminuir. E que os passarinhos, com a falta de comida, porque não tem mais inseto voando, eles começam a se alimentar bicando casca de árvore. Bica a casca de árvore para pegar a comida, beleza? Então, começou a surgir uma adaptação. Começou a surgir o quê? Uma mudança no comportamento, onde valorizou o bico forte. Então, aqueles passarinhos que tinham o bico mais forte, que eram poucos na população, se viram em vantagem com a mudança do ambiente. Tudo bem? Então, com a mudança do ambiente, uma mudança do ambiente mudou quem era o mais eficiente. Você entendeu isso ou não? Ok? Então, nessa situação, qual passarinho se alimentaria melhor e conseguiria se reproduzir? O passarinho do bico mais forte, né? Então, esse aqui é um exemplo que mostra que a seleção natural permite que os seres mais eficientes se reproduzam e que passem para a próxima geração seus genes mais eficientes. O ser mais eficiente sobrevive e reproduz. Presta atenção. Seleção natural não é a lei do mais forte. Não é o mais forte que sobrevive. Quem sobrevive é o mais eficiente. Tudo bem? Eficiente é aquele que se alimenta melhor. Aquele que gasta menos energia para se alimentar. Então ele se alimenta mais, ok? Tem mais energia, se reproduz melhor, tem mais filhos. Quem vai passar os genes para a geração seguinte? Os mais eficientes. Vocês entenderam? Não é o mais forte, né? Não é o mais forte, tá bom? Então essa é a seleção natural. Então a seleção natural ela vai conduzir a variabilidade genética para acontecer dos melhores genes naquele momento, melhor naquele momento, né? Entendeu? Muda o momento, muda se é melhor ou não. Tudo bem? Ok? Difícil isso? Então, o que tudo isso tem a ver com o novo coronavírus? Tem tudo a ver com o coronavírus, né? Então, essa é a explicação para o que aconteceu com o novo coronavírus, né? O coronavírus que tinha ali uma variabilidade no DNA que favoreceu mudar de barreira é o coronavírus que consegue se reproduzir mais. Então, o que é se infectar uma pessoa com coronavírus? É a reprodução do coronavírus, ele está se reproduzindo dentro do corpo. O que quer dizer a pessoa ficar doente? Não é? Significa com o coronavírus, com o Covid-19.
da doença Covid-19. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que tem um ser vivo que estava num ambiente e que passou a ir para outro ambiente porque era mais favorável ali. Então, o coronavírus que hoje está ali vivendo no pulmão das pessoas com doença, eles são levemente diferentes daquele coronavírus que estava no animal original, que pode ser esse aqui, pode ser esse pangolim. Olha que mamífero lindo! Ele tem umas garras enormes, ele raspa assim, ele arranca a casca das aves, come insetos, come pequenas cobrinhas, come insetos ali no tronco de árvores. É um animalzinho lindo, parece um dragãozinho. E no folclore popular eles acham que essas escamas são mágicas, são curativas. Então existe um comércio em vários lugares do mundo, não é só na China, não. Em Wuhan, não, né? Na nossa região tem pessoas, infelizmente, que às vezes você vê lá que a guarda florestal, né, os policiais do ambiente acabam prisionando essas pessoas que comercializam animal selvagem, né? Então, de alguma maneira, não que tenha comido, entendeu? Não que tenha comido esse bichinho lindo aqui, não necessariamente comer, mas sim manusear ele, manipular ele, cortar ele, arrancar as escamas, tadinho. Mesma coisa com o morcego. Não necessariamente comer o morcego, mas sim manusear, manipular. Porque as asas do morcego também são, assim, né, ditas mágicas. Vamos ler? Voltando ao caso do novo coronavírus, como ele surgiu, criado em laboratório, ao final dos tempos, é o apocalipse? Bom, cada um crê em religião no que quiser. Mas, cientificamente, nós temos que ficar atento aqui aos fatos, né? Às evidências. Então, vamos lá? A melhor explicação até o momento para a origem do vírus SARS-CoV-2 é a adaptação e mutação de um vírus que já existia em um novo ambiente, o corpo humano. Né? Então, ele existia em outro ambiente e passou a existir em um novo ambiente. Qual é o novo ambiente? O ser humano. Tudo bem? Uma das hipóteses é que um coronavírus modificado por alguma mutação que estava em um morcego ou pangolim contaminou o ser humano. Esse contato pode ter ocorrido durante a manipulação do animal, não necessariamente ao comer, né? Não é aquela sopa ou assado, sei lá, mas sim ao manusear o animal. As secreções pulmonares, o muco, né? Com esses vírus modificados, os bichinhos podem ter atingido olhos, nariz e boca de algum ser humano, e aí espalhou. O pangolim é um mamífero com placas que lembra a de um dragão, pelo menos, né, dragão na mitologia, tá bom? O folclore local atribui às placas do pangolim características curativas até mágicas, né? No Brasil, por exemplo, o boto também é considerado o boto cor-de-rosa, uma criatura mágica com efeitos curativos. Então, muitos caçam, matam esses animais por conta disso. E acaba ameaçando, levando à extinção. Né? O interessante de notar é assim, né? É que o vírus do pangolim ou do morcego, ele acabou atingindo o ser humano, ok? Por conta de uma modificação, indo para um novo ambiente. Quem estudou toda essa parte de evolução, seleção natural, foram esses dois caras aqui, ó. Foi Charles Darwin e foi o Wallace. Então, o Darwin e o Wallace, eles chegaram juntos nessa ideia da seleção natural, mas evidentemente Darwin, por ter escrito o livro A Origem das Espécies, esse cara recebeu mais destaque, mas os dois trabalharam separadamente, mas chegaram às mesmas conclusões, né? E eles são os responsáveis por essa questão, beleza? As imagens eu peguei no Google, ok? E o texto eu fiz adaptação, beleza? É isso aí. Bom,
os exercícios, né? Então veja aqui, ó, são 30 exercícios, tudo com sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Beleza? Facinho, 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 né? Curtinho para copiar. Não tenha preguiça, copia as perguntinhas, tá aqui, vai dando pausa no vídeo, ou mais fácil buscar direto do link, né? Busca lá do link direto e já tá aqui bonitinho, beleza? Tá aqui, ó, o vírus em geral pode atingir qualquer tipo de ser vivo? Sim, em geral sim. Normalmente um coronavírus em geral pode atingir qualquer animal? Em geral sim. Normalmente, o coronavírus de um certo animal pode infectar outro tipo de animal? Normalmente pode infectar? Normalmente pode infectar? Cadê as anotações aqui? Ó? Aqui, ó. Aqui as anotações, né? Normalmente ele vai infectar? Não. Beleza? Então é isso. Respondi 3 para vocês, hein? Tem duas perguntinhas que parecem iguais, quer dizer, que são iguais, né? Que é a 11, mas é o mesmo DNA? É idêntico? E a 15. Mas é o mesmo DNA? É idêntico? São perguntas iguais, mas assunto é diferente. A 15 está falando de irmãos, de mesmo pai, de mesma mãe. Meu Deus, tudo torto. Né? E a 11 está falando do Lhasa Apso e do Pitbull. Tá certo? Bem, então é isso. Tchau para vocês. Um abraço. Tô com saudade de vocês, viu? A aula talvez só em julho. Não sabemos, depende aí do Covid-19, como fica aí o avanço da doença. Então se cuida, sobreviva, cuide dos seus, cuide daqueles ao seu redor, tá certo? Qualquer dúvida me chame aí no Facebook, ou no Telegram, ou pelo e-mail, ok? É isso aí. Tchau para vocês e fiquem com Deus. Bye, bye.